We were also united in our resolve to protect our nation and to bring those who committed this vicious attack to justice. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje veremos os maiores escândalos ou eventos mundiais que ficaram ofuscados por uma controvérsia ou notícia maior que aconteceu ao mesmo tempo. In all 7 of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. A fraude Monopoly do McDonald's, ofuscada pelos ataques de 11 de setembro. Em 11 de setembro de 2001, o mundo foi abalado pela notícia de que o Al-Qaeda sequestrou 4 aviões comerciais, 3 dos quais colidiram com seus alvos planejados. Surely an accident, we thought. I just think there's going to be another explosion. But no, it was the first direct act of war against the United States in over 50 years. O 4º avião não atingiu o alvo graças à coragem dos passageiros, mas todos morreram. No total, 2.996 pessoas morreram no ataque. Esse evento trágico acabou escondendo as notícias sobre o julgamento de Jerome Jacobson, o responsável pela fraude Monopoly do McDonald's, que começou no dia anterior. 9/11, the McDonald's was a memory. Everybody forgot about it. Except the FBI and the Justice Department. They proceed. Jacobson, que trabalhava para a empresa responsável pela promoção, roubou as peças mais valiosas do jogo. Ele se associou a Jerry Colombo, de uma família mafiosa, e outros cúmplices para fraudar o McDonald's em milhões. Jacobson cumpriu 3 anos de prisão pelo crime. He pled guilty, received a 37-month sentence, I think. And I would consider that a victory. He should have got more. This just doesn't square up to me. Diversos casos de corrupção, ofuscados pelo escândalo Calciopoli. Em 2006, o futebol europeu estava em crise devido a vários escândalos de corrupção. But behind the dream come true was a nightmare, as the country's national pastime was hit by one of the biggest football scandals ever. Allegations of match rigging were at the heart of a story that would make headlines worldwide. O principal foco estava no escândalo Calciopoli nas ligas de futebol italianas, Série A e Série B. Grandes times como Juventus e Milan foram implicados em manipulação de árbitros para garantir resultados favoráveis. Como resultado, a Juventus perdeu títulos e foi rebaixada. Relegation to Serie B has dealt a huge blow to what is Italy's biggest club. Financially, Juventus will be counting the cost for many years to come. Embora esse tenha sido o principal escândalo, outros menores aconteceram ao mesmo tempo em outros países. Na Inglaterra, técnicos como Harry Redknapp e Sam Allardyce foram acusados de tentar contratar jogadores ilegalmente ou aceitar subornos. Em Portugal, o escândalo Apito Dourado, que começou em 2004, ganhou força, com figuras como o presidente do time do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, sendo acusadas de subornar árbitros. O decreto de Alhambra, ofuscado pelas viagens de Cristóvão Colombo. Hoje em dia, a maioria das pessoas conhece as façanhas de Cristóvão Colombo ao descobrir o novo mundo, entre aspas. October 1492. Christopher Columbus discovers the Americas. It is his moment of triumph, winning his place in history. Na mesma época da primeira viagem de Colombo, um decreto controverso, o Decreto de Alhambra, foi promulgado na Espanha e hoje em dia é pouco lembrado. Em 1478, a Inquisição Espanhola começou a caçar hereges no país. 14 anos depois, Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão emitiram o decreto, que ordenava a expulsão dos judeus que se recusassem a se converter ao catolicismo. Fíjese que una distancia tan pequeña, ocurrieron los acontecimientos tan importantes históricos. Essas pessoas tiveram apenas 4 meses para deixar o país, sendo forçadas a vender as suas terras por um valor muito reduzido. Embora o número exato de afetados seja contestado, acredita-se que pelo menos 40 mil pessoas foram expulsas e mais de 200 mil se converteram ao catolicismo. Assédio no President's Club, ofuscado pelo caso de Logan Paul e a floresta japonesa. Em 2018, boa parte do mundo estava focada no polêmico vídeo de Logan Paul, que mostrava uma pessoa falecida numa floresta no Japão. What made you decide to go to this forest? The idea was to just do another fun vlog
go camp for a night and make an entertaining piece of content in a forest. And things obviously changed pretty drastically. Na mesma época, outro escândalo acontecia silenciosamente. O President's Club era uma instituição de caridade do Reino Unido que organizava jantares anuais com pessoas influentes para arrecadar dinheiro. Em janeiro de 2018, 2 jornalistas do Financial Times se disfarçaram de recepcionistas para participar do evento. Former hostesses who've worked at this event have said they wouldn't do it again because they're so badly treated, which is part of the reason why I want to go in undercover to witness that firsthand. And I have no other way of going in because women aren't welcome as guests. Após serem solicitadas a assinar um contrato sem ler, a dupla e outros funcionários sofreram assédio sexual e agressão dos convidados. O escândalo fez com que o clube fechasse as suas portas, e o comediante David Walliams, que apresentou o evento, teve os seus livros infantis banidos de várias lojas. We have to send a clear message that this is unacceptable. O desastre de Texas City, ofuscado pela estreia do primeiro jogador negro na Liga de Beisebol. Em 15 de abril de 1947, o lendário Jackie Robinson se tornou o primeiro jogador negro a jogar a Major League de Beisebol, quando entrou em campo pelo Brooklyn Dodgers. On the field, Robinson was Rookie of the Year, an All-Star, a Hall of Famer. Yet his stellar career did not exempt him from a fusillade of racial slurs. Embora o momento tenha sido elogiado, no geral, alguns provocaram controvérsia ao criticar a decisão. No dia seguinte, no entanto, uma tragédia ocorreu no porto de Texas City, no Texas, que se tornou o maior acidente industrial da história dos Estados Unidos. Now, it all started out as a fire on the ship on April 16, 1947. The ammonium nitrate on board caught fire and detonated. O incêndio a bordo do navio francês SS Grand Camp incendiou a sua carga, provocando uma enorme explosão que iniciou uma reação em cadeia de explosões e gerou um tsunami. No total, mais de 5.000 pessoas ficaram feridas e pelo menos 581 perderam as suas vidas. All told, well over 500 people were killed, making it the deadliest industrial accident in U.S. history. Boy George condenado, ofuscado pela sentença de O.J. Simpson. Em 5 de dezembro de 2008, o ex-jogador da NFL O.J. Simpson foi condenado a 33 anos de prisão por seu envolvimento em um roubo à mão armada em 2007, no Palace Hotel, em Las Vegas. Former American football star O.J. Simpson's been jailed for 15 years for kidnapping and armed robbery. O.J. Simpson passou apenas 9 anos atrás das grades antes de ser liberado em liberdade condicional em 2017. Embora esse caso seja bem conhecido, muitos não sabem que no mesmo dia da sua sentença, outro rosto famoso foi condenado por um crime. As he left for court this morning, Boy George hoped he'd be making a swift return to his Hampstead home. Instead, he'll have to wait 15 months. O músico Boy George foi considerado culpado de agressão e cárcere privado da modelo norueguesa Audun Carlsen. No mês seguinte, Boy George foi sentenciado a 15 meses de prisão, embora tenha recebido liberdade antecipada após 4 meses, com a condição de que usasse uma tornozeleira eletrônica pelo restante da sentença. I went to prison for 4 months, yeah. Then I was on tag for 4 months as well. And you know what? People in prison were amazing to me. Protesto Olímpico de 1972, ofuscado pelo massacre de Munique. As Olimpíadas de 72 em Munique, na Alemanha, são mais conhecidas pelo massacre infame. The 1972 Munich Games became one of the darkest moments in Olympic history. Membros do grupo extremista Setembro Negro atacaram a equipe olímpica de Israel, matando 12 pessoas. No mesmo evento, ocorreu um protesto que muitas vezes foi ignorado. Os atletas americanos Vincent Matthews e Wayne Collett terminaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente, na prova de 400 metros masculinos. Durante a cerimônia de premiação, eles ignoraram o hino dos Estados Unidos, conversando entre si e brincando com as suas medalhas. For Olympic officials, the medal ceremony was an eerie replay of the 1968 Games. Matthews and silver medalist Wayne Collett appeared to fidget on the victory stand. Collett explicou mais tarde que não acreditava na letra do hino devido às dificuldades enfrentadas pela comunidade negra nos Estados Unidos. Como resultado, a dupla foi banida das Olimpíadas para sempre, uma decisão que só foi revogada em 2022. O escândalo de corrupção política na República Tcheca, ofuscado pelas revelações de Edward Snowden. Em 5 de junho de 2013, Edward Snowden, funcionário da NSA, começou a vazar informações confidenciais que coletou durante o seu tempo na agência para jornalistas. The NSA specifically
targets the communications of everyone. It ingests them by default. It collects them in its system, and it filters them, and it analyzes them, and it measures them, and it stores them for periods of time. Os documentos revelaram programas de vigilância global envolvendo a NSA e a Aliança de Inteligência dos Cinco Olhos. 8 dias depois, a República Tcheca enfrentou o seu próprio escândalo, quando membros do governo foram presos por corrupção. Eles foram acusados de subornar outros políticos e abusar do seu poder, espionando ilegalmente as pessoas. Crisis has enveloped the Czech parliament after police organized crime units raided government offices, seizing documents and making arrests. Durante as investigações, a polícia apreendeu $8 milhões em dinheiro e ouro. O escândalo fez com que o primeiro-ministro Peter Nečas renunciasse, já que a sua chefe de gabinete, Jana Nagyová, com quem ele estava se relacionando, era uma das principais suspeitas. Em 2014, Nečas foi acusado de suborno. Let justice finally hit those who are responsible for such things and let them face justice. O escândalo da carne de cavalo, ofuscado pela confissão de doping de Lance Armstrong. Em janeiro de 2013, Lance Armstrong finalmente admitiu, em uma entrevista com Oprah Winfrey, que havia se dopado após anos de negação e uma proibição da agência antidoping dos Estados Unidos em 2012. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Poucos dias antes dessa confissão que abalou o esporte, a Europa enfrentava a descoberta de que alimentos rotulados como carne de boi, na verdade, continham outros animais, como porcos e cavalos. Millions of ready meals have already been withdrawn, and the government's ordered tests on every processed beef product in the country. But they say we should tuck in until we get the results next week. Essa descoberta fez com que algumas pessoas consumissem carne de animais proibidos por sua religião, sem saber. Também gerou preocupações sobre a contaminação da indústria alimentícia com medicamentos de animais. Among the suspect suppliers, the French company Spanghero. Its CEO denied fraud. I completely refute these accusations. We didn't mislead anybody. Vários líderes da conspiração foram presos e condenados por seus papéis no esquema. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. A beatificação do Papa, ofuscada pela morte de Osama Bin Laden. Em 1º de maio de 2011, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, confirmou que Osama Bin Laden, responsável pelos atentados de 11 de setembro, foi morto por oficiais da Marinha no Paquistão. The United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Foi uma grande notícia no mundo todo, que involuntariamente acabou ofuscando outras, principalmente a beatificação do Papa João Paulo II no mesmo dia. An estimated 1.5 million people gathered to see Pope John Paul II beatified, one step short of sainthood. Embora tenha sido comemorado por alguns, muitos acharam isso muito controverso. João Paulo II foi amplamente criticado pela sua resposta inadequada ao escândalo de abuso sexual na Igreja Católica e até foi acusado de encobrir os casos. Além disso, a sua oposição ao uso de contraceptivos e à ordenação de mulheres torna compreensível o desconforto que essa honra causou em algumas pessoas. In his homily, Pope Benedict XVI said John Paul II restored to Christianity its true face as a religion of hope. E aí, tem mais algum escândalo esquecido que deveria estar nessa lista? Conta pra gente nos comentários. We're alleging that 3M and DuPont created these chemicals, had the science that showed just how dangerous they were, how toxic they were, how they were going to last forever. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.